Bem, então continuando, a gente vai ver aqui agora alguns exemplos, né, para a gente entender melhor como funciona esse tipo de ligação. Bem, aqui a gente tinha, né, o carbono anomérico, né, o grupo OH estava para cima, né, então aqui é um beta, ok? E se ligou do carbono 1 no carbono 4. E a gente percebe aqui que sobrou um carbono anomérico na segunda molécula que está disponível para se ligar em outro monossacarídeo e assim por diante. E dessa forma, ele permite, assim, a polimerização para continuar expandindo essa cadeia. Já aqui, a gente teve a reação entre os dois carbonos anoméricos. Então, não sobrou nem aqui possibilidade de continuar se polimerizando. Então, isso aqui é um disacarídeo que não é capaz de continuar uma polimerização. E aí o tipo de ligação, só para a gente saber, seria do tipo alfa 1. A gente coloca a seta para os dois lados porque os dois são anoméricos, né? Alfa 1, 2 beta, tá bom? Ou 2 beta, alfa 1. Os dois estariam certos. E aqui a gente teria a ligação também de dois anoméricos, né? Que seria do tipo alfa 1, 1 alfa, tá ok? Porque se ligou o alfa no carbono 1 de um com o alfa no carbono 1 de outro, tá ok? Mas o mais importante que a gente vai querer aqui é esse aqui, que são as mais comuns, né? São as que permitem, né, a polimerização. Então, quando a gente for estudar, né, os polissacarídeos, a gente tem que saber qual é o tipo de ligação entre eles, né? Vai ser uma ligação beta 1 4, alfa 1 4, beta 1 3. É isso que eu quero dizer. Quando eu falo beta 1 3, quer dizer que o carbono quiral que o carbono anomérico estava na forma beta e era o carbono 1 se ligando no carbono 3. É isso que quer dizer essa nomenclatura da ligação, tudo bem? Então vamos falar um pouco agora sobre os polissacarídeos. Eles podem ser classificados em composição em homo ou heteropolissacarídeos. Homo significa igual, então quer dizer que todos os monossacarídeos são iguais. Já os heteropolissacarídeos é quando a gente tem monômeros diferentes, né? Monossacarídeos diferentes. Ah, beleza, são dois que se repetem eternamente, mas são dois, não é o mesmo. Então já é um heteropolissacarídeo. Quanto à cadeia, eles podem ser classificados em não ramificado, né, o linear, e os ramificados, tá bom? Então aqui a gente pode ter que essas classificações são independentes. Eu posso ter um heteropolissacarídeo linear e um heteropolissacarídeo ramificado. Tudo bem? Pode ter mais ramificações também, ou ramificações na ramificação, e assim por diante. Bem, a extremidade dos polissacarídeos. Como a gente viu, a gente tem uma extremidade não redutora. Essa extremidade não redutora é aquela que não tem carbono anomérico, porque ela já gastou o dela para começar a polimerização. Então essa aqui vai ser única para cada polissacarídeo, porque é aquele monossacarídeo que foi começando. E todas as pontas possíveis, elas vão ter ainda um carbono anomérico, onde você pode continuar polimerizando. E essa é o que a gente chama de extremidade redutora, né? Então vamos só dar uma olhada aqui, ó. Nesse caso, essa aqui seria a extremidade redutora e essa aqui é a extremidade não redutora. Se eu adicionar mais um com o mesmo tipo de ligação, aí aqui eu vou ter a não redutora e aqui a redutora. Porém, quando a gente fala, né, na extremidade do polissacarídeo como um todo, né, a gente teria essa aqui, que é a não redutora, que vai ser sempre essa, e a redutora, eu posso inclusive ir fazendo ramificações, e cada ramificação vai ter a sua, né, extremidade redutora, tá bom? Onde eu posso continuar a polimerização, ok? Bem, então vamos falar um pouco sobre alguns polissacarídeos. O amido, ele é um homopolissacarídeo de glicose, ou seja, só tem glicose. E a gente tem duas formas, né? O amilogênio e a amilose. O amilogênio é uma forma ramificada, é essa parte aqui em preto, tudo bem? Enquanto que a amilose é essa aqui em azul, ela é linear, não é ramificada. E os dois se associam para formar, né, o amido, tá ok? As ligações, elas são do tipo alfa 4, né, na parte linear, alfa 4, tá vendo? Ó, aqui o alfa se ligando do carbono 1 com carbono 4, né? E ele está no formato alfa. E a gente tem alfa 6, onde eu tenho uma ramificação, né? Então eu tenho aqui, ó, na forma alfa, o carbono 1 se ligando com esse carbono 6, tudo bem? Então uma ligação alfa 6. O glicogênio, ele é muito parecido, né? Ele é um homopolissacarídeo de glicose, com ligações também alfa 4 e alfa 6. A diferença é que ele é bastante ramificado e ele é presente nos animais, tá ok? Enquanto que o amido, ele vai ser presente nos vegetais. Ele tem uma extremidade não redutora e várias, ó, extremidade redutora, extremidade redutora, extremidade redutora, extremidade redutora. Ele é bem ramificado. E aquela extremidade não redutora que começou tudo, ela tá ligado a uma proteína chamada glicogenina,
tá bom? Isso é muito importante do glicogênio, mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Celulose também é um polissacarídeo linear de glicose, ou seja, não ramificado aqui no caso. E só tem ligações do tipo beta-1,4. Isso é muito importante, porque as nossas enzimas são capazes de quebrar ligações alfa-1,4. Então a gente consegue quebrar amido, a gente consegue quebrar glicogênio, mas a gente não consegue digerir celulose, porque a gente não tem enzimas para quebrar essa ligação, tá bom? Ela forma fibras bastante resistentes, né, e as nossas enzimas não podem digeri-la, tá bom? Então aqui a gente tem a ligação do tipo beta-1,4. A quitina, ela é muito parecida, só que em vez de ser, né, de glicose, né, um polissacarídeo de N-acetilglicosamina, tá ok? As ligações também são do tipo beta-1,4, então a gente não consegue quebrar, né, e a quitina, ela está presente, por exemplo, né, nos artrópodes, né, então a gente tem que a N-acetil, né, que é um grupo acetil ligado no nitrogênio, a glicosamina, que a gente conversou ali na última aula. E a estereoisomeria, bem, a gente tem que essas ligações, né, tem várias ligações simples aqui, e essas ligações podem girar. Então isso permite aos carboidratos também uma reorganização no espaço. A diferença é que eles não vão formar núcleos hidrofóbicos, porque a gente tem que os carboidratos, os monossacarídeos, eles são altamente hidrossolúveis. Olha o tanto de grupo H que eles têm. Então eles não chegam, né, a formar núcleos hidrofóbicos, por isso que não vai formar aquela estrutura globosa. Mas eles também têm uma grande complexidade de estruturas que podem formar. Então aqui, por exemplo, ó, eles podem se associar de forma a formar uma hélice também. Eles também são capazes de fazer isso, né, por meio do arranjo dessas ligações. E aí eles têm diversas conformações espaciais. Os glicosaminoglicanos também são tipos, né, de polissacarídeos. Eles são do tipo heteropolissacarídeos e eles são polímeros de disacarídeo, ou seja, vai repetindo de 2 em 2. E aí a gente tem vários tipos, né? A gente tem, por exemplo, o ácido hialurônico, vocês devem ter ouvido falar isso aqui na matriz de tecido conjuntivo, né? Ácido hialurônico, condroitina, queratam. A gente tem esses ácidos aqui de nome mega esquisitão, tá bom? Que eles têm um tipo especial de ligação, aqui ó, beta 3 e depois beta 4. Fica alternando, beta 3, beta 4, beta 3, beta 4. Do ácido glicurônico, né, para N-acetilglicosamina. Aí tem a condroitina aqui, ó, vocês podem ver que vai formando cada vez mais esquisito. Olha esse nome aqui, que esquisitão. Tudo bem? Vocês não precisam saber essa nomenclatura aqui. Os glicoconjugados, né, são glicose mais alguma outra coisa, né? Desculpa, glicose não, carboidrato mais alguma outra coisa, quando a gente combina. Então a gente tem vários glicoconjugados. A gente tem proteoglicanos, a gente tem glicoproteínas e a gente tem, né, também os glicolipídios. Então, falando um pouco sobre as proteoglicanas primeiro, proteoglicanas, o que está por último é o mais importante, glicanos. Quem manda são os carboidratos. Então a gente vai ter uma proteína, pode ser uma proteína grandinha, como aqui nesse caso, mas, gente, heparansulfato não é isso aqui. Isso aqui continua. E esse sulfato de condroitina continua. E eu posso ter aqui outro carboidrato, continua. Então, a principal porção aqui, gente, é carboidrato. Quem manda é carboidrato. A proteína vai servir como base, tá? Então, próteo é um grupo menos importante, a gente pode pensar assim, tá bom? As glicoproteínas, vocês vão estudar lá em cito que tem dois tipos de ligação, tipo O, tipo N, uma acontece no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi, a outra é só no complexo de Golgi. O que é importante vocês saberem? Do tipo O é porque ela se liga no grupo OH dos seguintes aminoácidos, serina e treonina. E do tipo N é porque ele se liga, né, nesse grupo NH aqui, NH2, da asparagina, tá bom? Então é isso que vocês precisam saber. Aqui é serina e treonina e aqui é asparagina, tá bom? Eles podem ser assim. E aí aqui é glicoproteína. Quem manda, gente, aqui é a proteína. O carboidrato vai ser um oligosacarídeo. Então a gente tem esse oligosacarídeo aqui, é só isso aqui mesmo, não continua. É só esse pouquinho de carboidrato e quem é maiorzão é a proteína, tá bom? Nos glicolipídios é simplesmente um carboidrato mais um lipídio. A gente tem dois tipos, os cerebrosídeos e o gangliosídeo. Cerebrosídeo é quando você tem a ceramida, que a gente vai conversar na parte de lipídios, é um lipídio, ligado a um monossacarídeo. E quando você tem uma ceramida com um oligosacarídeo, é gangliosídeo. Bem, então a gente tem cerebrosídeo e gangliosídeo. Cerebrosídeo é monossacarídeo e gangliosídeo é oligosacarídeo. E tem ainda os lipopolissacarídeos, mas eles são encontrados só nas bactérias, né? A gente tem esse lipídio gigantesco aqui, chamado lipídio A, e aqui, né, o nosso oligosacarídeo, tá bom? Essa cadeia aqui de oligosacarídeo vai dar, né, esse nome, né, de lipopolissacarídeo. Tá bom? E para finalizar, né, os carboidratos eles têm uma função informacional muito grande. Né? Por que as proteínas
têm uma função informacional? Por que que os ácidos nucleicos eles têm? Porque eles têm uma cadeia, uma sequência certinha. Então, o que que é uma informação? Uma palavra tem uma informação, que ela tem uma sequência de letras, que precisa ser naquela ordem, que precisa ser dessa forma. Isso acontece nos ácidos nucleicos, isso acontece nas proteínas, isso acontece nos carboidratos. Eu tenho uma sequência certinha de carboidratos que pode formar uma palavra. E essa palavra pode ser reconhecida. Né? Então, tem uma possibilidade gigantesca, como eu comentei com vocês, a gente tem muitas modificações possíveis nos carboidratos, que dá uma grande diversidade de monossacarídeo. Então, eles têm uma sequência, e essa sequência, ela é uma informação. E essa informação pode ser percebida. Existem moléculas chamadas lecitinas ou lectinas, que são capazes de reconhecer sequências de carboidratos, sequências de monossacarídeos. Isso vai ser muito importante, por exemplo, no processo de diapedese. Na diapedese, a gente tem uma lectina chamada selectina P, que vai ser expressa no endotélio. Ela é capaz de perceber uma glicoproteína, né? O que ela vai perceber não é a porção proteica, ela vai perceber, na verdade, o grupo glico que está junto com ela, o grupo de carboidrato mesmo. Então, esse carboidrato vai se juntar e a selectina é capaz de identificar essa molécula. Então, nessa estrutura aqui, a gente tem que é um processo informacional, né? A gente tem a passagem de uma informação do leucócito para o endotélio, né? Que ele está expressando por meio de um carboidrato de membrana e aqui ele está reconhecendo por meio de uma lectina. Bem? Então, em seguida, a gente vai falar agora sobre os lipídios, tá bom? Mas é muito importante entender essas questões sobre os carboidratos, tá bom? Era isso.